Oi, voltamos. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Eric? Eric, tá ouvindo, meu querido? Ótimo. Bem, Tô te ouvindo agora. É que travou aqui. Travar o microfone. Não, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu estava me propondo a dar uma lida no post do Augusto Franco e depois dar uma lida no compartilhamento que eu fiz em forma de post lá na Estação Experimental, né, dos GLAT, e a partir daí a gente conversar em cima, né, disso, entendeu? Eu vou tecer meus comentários e a gente conversar em cima disso. O que você acha? Porque, veja bem, está sendo gravado esse G-Hangout aqui, entendeu? Então, estamos gravando aqui essa história. Então, fica para a posteridade. Um dia, acho que vai dar um contexto bom. Beleza, velho. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui o texto do Augusto. Se você quiser convidar mais alguém para cá, fica à vontade. Um monte de gente que disse que vinha, mas disse que vinha, não apareceu, conversa, mas a dinâmica é sempre essa. Sempre tem muito de assincronia e alguma coisa de sincronia, entendeu? Nunca o contrário. É engraçado esse troço, né? E isso é uma das coisas que é ligado ao caótico, ao complexo, que a gente tem muita dificuldade de entender, né? Que as assincronias elas são muito mais constantes e a potência dessas sincronias, ou seja, a sua aleatoriedade, né? Ela é muito mais presente como gravidade, por exemplo, como a gravidade desse planeta, né, do que se possa imaginar. E que, na realidade, as sinergias, as sincronias, são o que a gente chamaria no universo da informação, da matéria. A gente até já conversou sobre isso. Mas, enfim, vamos retomar aqui a proposta, né? Vou reler esse post aqui do Augusto e depois vou ler o post que eu fiz e a gente conversa em cima. Valeu? Vamos lá. Aqui, deixa eu só achar primeiro. Ok. Achei. Vamos lá. Vamos nessa. O Guiz está respondendo aqui que não conseguiu se linkar de jeito nenhum. Tranquilo, Guiz. Fica para a próxima. Escolarizada, né? Do Sul, lá de Porto Alegre. Você ia gostar muito de conhecer o cara. O cara é bem interessante em muitos sentidos. Vamos lá. Bem, como se é sabido, né, ou se é sabido ou pouco sabido, toda essa discussão em torno de ciência das redes e a filologia das redes, né, a filologia interativista das redes, vem sendo alvo, né, de conversas e investigações, né, muitas, e já fazem muitos anos. E a partir de 2008 começou a se fazer essas conversas, ou seja, uns 6, 7 anos atrás, né? Começou a fazer essas conversas numa plataforma chamada Escola de Redes, onde inclusive tem uma biblioteca muito interessante, com PDFs sobre pensadores e gente acerca disso. Eu sempre converso sobre isso. E uma das coisas que ao longo do tempo a gente começou a conversar, como seria essa história de empreender em rede, né? Na medida que nossos imaginários estão impregnados pelo cartesianismo metodológico, né? E nessa brincadeira houveram várias experimentações, não foram poucas, várias experimentações baseadas em muitas perspectivas de muitos pensadores, não apenas na perspectiva do Augusto Franco, né? Só para citar alguns, o Christakis, o próprio Maturana, com acoplamento estrutural,
o Fitio Capra com tal da física. Cara, é muita gente. Não dá para ficar listando. São muitas, né? São muitos livros, né? São muitas leituras, quer dizer, é uma coisa que você tem que, obviamente, ir mastigando, né? Mastigando com o outro, conversando com o tempo, né? Mas, enfim, vamos lá. Aí, essas notas aqui do Augusto, que ele botou assim, mais algumas notas, tem a ver com essa contínua reflexão, né? Esse contínuo papo e as suas muitas narrativas que vem surgindo em função disso. E ele colocou assim, né? Mais algumas notas sobre empreender em rede. Provavelmente só que o Guiche está se manifestando aqui. Ok, eu sei que é ruim, Guiche, mas, meu amigo, fica tranquilo que não vai faltar oportunidade. Fica tranquilo. Bem, vamos lá. Então, botou aqui. Bem, primeiro, cada projeto, um empreendimento. O que quer dizer com isso? Um projeto vira um empreendimento coletivo por sintonia, sem necessidade de muito convencimento e de recrutamento. Entra quem deseja, quem achou legal. 2. Cada empreendimento, uma comunidade de projeto autônoma. Ou seja, comunidades de projetos autônomas fazem sua própria curadoria e se administram a si mesmas, por sinergia. Ou seja, a maximização da sinergia compensa os custos de transação e dos atritos de gestão. Muito interessante isso aqui. 3. Comunidades de projeto podem se articular em rede com outras comunidades de projeto a partir de desejos congruentes, visões, propósitos e agendas compartilhadas. É interessante, mas também vale conversar em cima disso. E ele ainda amplificou dizendo: comunidades de projeto conectadas em rede podem se abrigar sobre um mesmo branding, se houver sinergia entre elas. Isto é, o que podemos chamar de empresa em rede, né? Que está chamando de a empresa como ambiente favorável a enterprising, baseada na aventura de empreender e não na estrutura de poder. Muito interessante, né? Baseado na aventura de empreender e não na estrutura de poder. Comunidades de projeto em rede que adotam um mesmo branding não podem criar uma única estrutura obrigatória, seja física ou virtual, para todos os projetos, que seja operada centralizadamente por alguns. Neste caso, ocorrerá inexoravelmente a produção de escassez e a rede, mais cedo ou mais tarde, se hierarquizará, ou seja, com alguns tendo poderes regulatórios aumentativos em relação aos demais. Ainda continuando o comentário, se queres fazer empreendimentos em rede, os meios devem ser múltiplos e distribuídos. Vários meios, várias sedes, várias lojas, várias plataformas. Cada comunidade de projeto adotará os meios que conseguiu operar sem depender de instâncias ou atores externos. E continua, e finalizando, não pode haver uma comunidade de projeto cujo projeto seja administrar todas as comunidades de projetos conectadas sobre o mesmo branding, pois este projeto não será válido se a rede for mais distribuída do que centralizada. Ou seja, não tem como... não tem como... Ou seja, o que está querendo dizer aqui em linhas gerais é que toda essa dinâmica de controle e comando, né, num organismo, num rede-organismo, ela não tem nenhum tipo de validade. Ela não encontra aí um ambiente para se criar, vamos dizer assim, né? Um ambiente para existir. O ambiente para ela existir, ela tem que ser necessariamente, nesse sentido, para ter controle e comando, tem uma cadeia de comando, né? Tem uma cadeia de controle, né? Essas cadeias existem. Isso é algo muito mecanicista, né? É ligado a toda a cultura organizacional, administrativa, que vem desde os militares, né? Então, ou seja, que faz muitos séculos, isso é uma coisa antiga, né? Ancestral, vamos dizer assim. Então, são coisas que são água e azeite, né? Tem densidades e propósitos e não se misturam, são coisas muito diferentes, né? Bem, eu teria o que comentar sobre cada item que o Augusto colocou aqui, mas eu preferi, em vez de aumentar a thread do post dele, eu preferi compartilhar, fazendo também um post em cima disso,
na estação experimental, lá na Edosglatt, né? Antes de eu continuar, eu queria saber se você, Eric, deseja fazer algum comentário, ok? Porque eu estou aqui falando, entre aspas, sozinho. É bom ouvir a voz de alguém também, né? Vamos nessa. Eu tenho até umas perguntas, eu acho que é um campo onde é muito fácil entrar em algumas armadilhas cartesianas, né? E determinísticas, vamos assim dizer. Então, quando a gente fala de comunidade autônoma de projeto e a gente fala também sobre fazer a própria administração por sinergia, né? E a gente fala sobre não ter uma estratégia central para definir para onde a comunidade caminha, fica aquela pergunta, né? Como essa comunidade se organiza sem uma organização que diga para onde ela vai? A pergunta é, a gente entende onde a comunidade vai chegar, né? Vamos dizer, se ela tem uma visão de futuro. Ela pode ter uma visão de futuro como comunidade, ou isso já é algo centralizador e que não pode ocorrer, ou a gente pode entender a partir do comportamento dela para onde vai emergir esse lugar para onde ela caminha, né? Então, assim, acho que resumindo a pergunta, a comunidade, já que ela não pode ter essa estratégia que vem do centro, né, e a comunidade entra em um consenso para onde vai, já que ela opera nesse dissenso de maneira síncrona, a gente entende se ela vai para algum lugar ou a gente precisa observar o comportamento dela para ver onde isso vai emergir. Bem, eu diria para você, Eric, que quando você faz essa pergunta na perspectiva de quem está mais curioso sobre, digamos assim, sobre mais curioso em ver como é que esse organismo rede, né? Esse organismo rede vai evoluir, né? Vai se conectar, vai interagir, vai trocar, vai materializar, ou seja, como se fosse uma visão clássica do administrador de uma gestão de projetos, do que propriamente de quem está interagindo e trocando no dissenso, na diversidade, para se buscar ali materializar alguma coisa que não é única, correto? A visão de futuro ou propósito só tem sentido, só faz muito sentido em organizações, até mesmo organizações mais horizontalizadas, menos hierarquizadas, entendeu? Assim, faz sentido lá, porque lá você vai ter uma visão de futuro, você vai ter uma proposta de valor que meio que é o guarda-chuva para toda e qualquer outras propostas ou projetos que possam surgir. Não é o caso de um organismo rede, não sei se estou me fazendo entender, aonde as saídas, o que vai ser materializado dentro desse dissenso, dentro dessa diversidade, são muitas as saídas, entendeu? Ou seja, essas saídas podem ser dentro de algumas pessoas dessa comunidade de projetos que estão interagindo, que estão, digamos, saindo, fazendo a coisa de uma outra forma, fazendo a coisa materializar de uma forma que é interessante para essas pessoas que estão interagindo, né? Como se fosse um fork, digamos assim, né? Como pode ser dessa comunidade de projeto inteira, né? Nesse sentido. Eu me fiz entender ou eu confundi você? Né? É importante eu entender isso, para eu continuar aqui o raciocínio. Não, você pegou bem a intenção por trás da pergunta, né? Acho que foi uma pergunta clássica do ansioso que não está meio que vivendo o momento. Eu acho que é algo de você estar lá e sentir a vibe interativa do que tentar ficar prescrevendo o que vai acontecer no futuro. De fato, é isso. É porque eu tenho muito... Eu ainda não achei, embora não exista só um mapa para poder entender como essa organização acontece, mas eu tenho muita vontade de entender como eu visualizo esse interativismo, né? Esse campo interativo. E até agora, o que vem na minha cabeça, tanto a linguagem dos sistemas, quanto a linguagem acho que da fenomenologia das redes, são dois mapas que eu acho que são próximos para poder entender como isso acontece.
mas é porque eu acho que falta para mim, né, essa cama, né, essa superfície para poder entender melhor o comportamento. Não que eu queira, sei lá, já poder hackear o comportamento para ele gerar um output desejável a mim, muito porque eu acho que isso não acontece com a quantidade de caos que existe no sistema, né? Deve ser impossível alguém centralizar o processo. Quer dizer, se você centraliza a rede, estabelece consenso entre os nodos, você consegue fazer isso, né? Mas não é a minha intenção tentar dizer, mas é que eu tenho muita vontade de entender como isso se comporta, conseguir de fato visualizar isso, entende? Esses fluxos interativos dentro da rede. Eric, eu entendo você. E eu vou dizer, existe sim ferramentas que fazem análise, né, dos fluxos, fazem análise dos pontos conectivos e dos fluxos interativos desses pontos conectivos, desses nodos, né, de várias formas, né? Percebendo aonde está se formando hubs e se desfazendo hubs, né? Aonde está se dissipando, está se centralizando mais ou está se distribuindo mais. Essas ferramentas todas existem. Um famoso, se não me engano, é o Jeff, né? Assim, G-E-F, assim, Jeff, né? Depois eu compartilho com você, com quem está nos ouvindo aqui, ou com quem vai ouvir aqui futuramente esse Hangout On Air, né, as plataformas que já fazem essa análise, né, dos fluxos interativos. Mas veja, nas mídias sociais, tá, Eric? Ou seja, usando os perfis das mídias sociais, vai por diante, entendeu? Tem também plataformas que fazem essas análises em função dos indexadores, né? O indexador mais clássico que tem é a hashtag, você sabe, né? O jogo da velha, né? E ele está presente na maioria das mídias sociais. E você consegue sim, tem programa, tem até software para isso, plataformas e softwares que verificam o que cada perfil, né, postou em função daquela hashtag, o que gerou de thread ali, de conversas, e faz o link dessas conversas, entendeu? Entre os perfis. É bem interessante isso, geram grafos, é isso aí. Geram grafos. Mas veja, isso ainda é uma coisa bidimensional. Não chega a ser uma coisa tridimensional, entendeu? Por que eu estou falando isso para você? Porque esse mapeamento nas mídias sociais, ele segue a lógica 010101, né? Ele segue a lógica da tecnologia da informação e comunicação, né? Cuja base ainda é bidimensional nesse sentido, né? E, no entanto, a riqueza interativa que existe entre a rede que somos, né, é muito maior, entendeu, Eric? Assim, a conexão que eu e você temos vai muito além da fala e da visão, né? Passa pela cognição, passa pela empatia, passa por dimensões interativas que não são racionalizáveis, né? E nesse sentido, nós ainda, nos estudos de ciência de redes que têm ocorrido por aí, eu tenho participado de alguns, como você sabe, ainda não se tem ferramentas para mapear isso, né? Para ver como é que isso aconteceria. Agora, certamente seria uma coisa que vai além da tridimensionalidade, entendeu? Pega outras dimensões que a gente ainda não tem capacidade nem de percebê-las como espécie, né? Quer dizer, a coisa tem uma complexidade muito maior que você imagina, né? Muito maior que se imagina, né? Do que atualmente, correto? Agora, se você me permite, eu vou continuar aqui, eu vou fazer a leitura do post que eu fiz, né? Na Edoslat, na estação, e a gente conversa em cima daquilo ali, porque a partir daquilo ali a gente vai ter, vamos ter um parâmetro, vamos ter uma perspectiva bastante diferente, não vou dizer muito, né, mas bastante diferente da perspectiva do que o Augusto e boa parte das pessoas que vêm interagindo com ele entendem como empreender em rede, né, que é a partir
do projeto, né, do projeto em rede, da comunidade de projetos, entendeu? Então, vamos dar uma lidinha e a gente volta a conversar. Vamos lá, peraí. Ok, vamos lá. Bem, quando eu compartilhei, eu coloquei esse título aqui, né? Reflexões sobre o impacto de não se transformar na ladainha meritocrática dos projetos de impacto. Vou ler de novo porque é bem interessante. Reflexões sobre o impacto de não se transformar na ladainha meritocrática dos projetos de impacto. Eu vou ler primeiro, depois eu comento o título, né? Como muitos estão começando a perceber, na medida que as conversações a partir em torno das propostas de valores, baseadas na lógica da abundância, da animação da estação experimental, vão gerando narrativas cada vez mais emaranhadas, consteladas como embriões de tecnologias sociais entrem para com pessoas, P2P, começa a surgir a natural vontade de alguma das mesmas de se materializarem com padrões de organização mais distribuídos e modos de regulação não hierarquizantes, mais democráticos. Mas como fazer isso sem cair no ímpeto de organizarem caixinhas gestoras, né? Grupos de trabalho, mapeamento de lideranças e acabar transformando tudo num competente, descolado projeto de impacto matador? Como não são poucas as respostas para essa questão seminal de fronteira entre se você parte para empregar na prática o que a escola clássica militar de administração organizacional transformou praticamente em lei da física newtoniana, em modo gerante, né, produtivista, de todo e qualquer aspecto da própria vida em sociedade, ou que você, de fato, se propõe a se enveredar pelas desconhecidas águas do empreender em rede, onde não há papéis ou especialidades funcionais pré-definidas, métricas de performances, metas de impacto, planejamentos táticos ou estratégicos, artificialmente arquitetados para assegurar manutenção e crescimento no futuro, que jamais chega. Onde não se busca nem se conformar a uma existente cadeia produtiva, muito menos criar outras. Como fazer sem acabar achando que a única saída seria, então, formar coletivos identitários ou cooperativas muito pouco horizontalizadas? Que tal começar, entre tantas outras possibilidades, em ressignificar profundamente o entendimento do que seria um projeto na perspectiva de uma sociedade glocal, cada vez mais em rede, que estamos paulatinamente nos tornando? Bem, aí, obviamente, eu jogo a bola para o posto do Augusto. Mas, fundamentalmente aqui, o que eu queria chamar a atenção, Eric, e quem mais estiver ouvindo, né, é o seguinte: a animação da estação experimental da E2GLAT não parte do pressuposto que o Augusto Franco está partindo, ou seja, que para empreender qualquer coisa, a gente começa empreendendo como projeto, ou como comunidade de projetos. Parte fundamentalmente de uma das tecnologias sociais que, não só na minha perspectiva, na perspectiva de muitos pensadores, investigadores de sociedade em rede, né, de ciências de rede, da cultura do comum, e daí por diante, estão começando a conversar. É exatamente a partir da tecnologia social da conversa, do diálogo, que é interativista, né? E que esse diálogo tem a potência de se transformar em narrativas. Ou seja, o que eu quis dizer com esse post, conversando de certa forma com o que Augusto colocou, é que não se parte na animação, né, no NetWeaving E2GLAT, da estação experimental, a partir de projetos, mesmo que esses projetos tenham essas perspectivas que ele elencou no post dele. Se parte a partir dessa tecnologia social poderosíssima, interativista, que são os diálogos, as conversas, as interações,
que vão legar as narrativas, né? Isso é uma perspectiva muito, muito interessante. Por quê? Porque numa sociedade como a nossa, ainda, onde se valoriza extremamente, né, o discurso, né, o monólogo, né, digamos assim, a capacidade de se diferenciar, né, de ser extraordinário e não o ordinário, o comum, esse comum na base do diálogo, para se perceber o que há de comum entre eu e você, né? Dar vida a isso em ambientes cuja gravidade, né, desse velho mundo ainda é muito forte, é um desafio enorme, gigantesco, entendeu? E foi essa provocação, foi essa perspectiva e provocação que eu quis fazer a partir daí. Eu não sei se você chegou a perceber isso, Eric, e seria interessante, bacana demais, se você quisesse tecer algum comentário em cima. Vamos lá. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa falar, na verdade não precisa, mas eu acho interessante explorar, que é o seguinte, é o próprio conceito de projeto, né? Como já algo que tem um início e um fim pré-determinados. E como isso não entra em harmonia com um campo extremamente interativo, que a partir do diálogo vai gerando vários novos caminhos possíveis, né? Então, a visão de projeto não se sustenta num campo numa rede muito distribuída, vamos dizer assim, que está sempre interagindo e criando novas possibilidades de futuro, né? E aí, a minha pergunta, e aí eu acho que trazendo um pouco mais daquela realidade, de novo, cartesiana, onde as ações acabam se sustentando aí, né? Eu não estou falando que elas não se sustentam sem os projetos, de jeito nenhum, né? Elas viram iniciativas, né? Mas como é que funciona esse desenrolar das iniciativas? Né, que você... Desculpa. As experiências que a gente está tendo, né, com a animação da estação experimental, que, como você sabe, você, de uma forma assíncrona e caórdica, também está fazendo parte, né, também está fazendo parte dessa dinâmica, na medida que existem conversas e narrativas suas acontecendo, não só comigo, mas com Letícia, né, com outras pessoas que estão ligadas a essa animação, né? O que eu posso dizer para você é que as materializações, elas são numa escala muito fractalizada, numa escala muito nano, muito micro, no sentido daquela perspectiva que você, por exemplo, faz pouco ou ainda pouco, acabou de se apropriar daquilo e traz aquilo, digamos, traz aquilo para a sua própria dinâmica de vida, né? De alguma forma você começa a querer trazer aquilo para a sua própria dinâmica de vida e querer conversar disso com o outro, como se fosse uma espécie de vírus, né? Você fica impregnado, vamos dizer assim, por essa perspectiva, ou encantado, impregnado por ela, e você fica querendo ver na prática que digo com o outro, né? A prática e o campo experimental é esse outro, essa conversa com o outro, você querendo ver com o outro o que você materializa, o que você depreende, o que você acaba dando vida a partir desse aprendizado, né? Dessa perspectiva que você acabou tendo durante as conversas e nas narrativas que você está envolvido, né? Isso de uma forma muito solta, sabe, Eric? Assim, de uma forma muito solta, falando de uma forma muito solta, onde não precisa, a gente não está nem falando especificamente da estação experimental, correto? Mas como a estação experimental ela parte do pressuposto de algumas propostas de valores baseados, né, na lógica da abundância, como a não produção de lixo zero, né, a geração de energias ecossustentável P2P, off-grid, né, fora da grade, de geradoras e distribuidoras, né, e muitas outras propostas de valores baseadas na lógica da abundância, né, e não da escassez. É interessante perceber que
quando você menos espera, algum tipo de materialização começa a se conformar ali, mesmo que não exista a figura, digamos, do gestor, correto? Do gestor que vai, digamos assim, vai facilitar ou vai querer, vai buscar gerar as facilitações para que aquilo ali se materialize, para que aquilo ali tome corpo, né? Isso é muito interessante, porque algumas pessoas acabam, sem se dar o nome de facilitadoras, ou sem se dar o nome de realizadoras, essas pessoas acabam, digamos, umas que acabam botando mais a mão na massa, outras acabam se preocupando mais com outros aspectos, isso sem ter uma planilha organizacional, com caixinhas definidas, ou com quem vai fazer. Quer dizer, chega um determinado momento que essas narrativas elas começam a se materializar com quem tiver mais interagindo naquele momento e mais interessado em fazer com que aquilo tome corpo, né? Vamos dar um exemplo. Eu não sei se você sabe, eu acho que você sabe, boa parte das pessoas, né, que estão ligadas à animação da estação experimental sabem, que, por exemplo, já faz algum tempo que a gente vem conversando sobre energias ecossustentáveis, em particular energia solar, né, fotovoltaica, a partir de placas à base de silicone, placas fotovoltaicas, né? Essas conversas elas começaram no Experimenta Seu Jorge, ali no Parque de Cidade de Niterói, né? Mas não ficaram só ali. As conversas começaram a espalhar por onde a família e o Seu Jorge tem amigos, né? Por dentro da mini comunidade de Sítio da Aldeia, e foi chegando a outros lugares, né? A outros territórios, a outros lugares, né? Como se fosse uma polinização, né? Uma polinização acontecendo. E chegou um dado momento que as conversas estavam tão recorrentes, né? Que essa recorrência começou a urdir a necessidade de se pensar como vamos materializar nisso. Como se trata de um assunto que é técnico, né, que tem algum nível de tecnicidade, alguém imaginou montar, digamos assim, uma espécie de um arranjo de projeto para facilitar ou para ajudar essa materialização, mas sem que você tenha nenhum papel definido, entendeu, Eric? Isso já está acontecendo, por exemplo, para botar o primeiro sistema off-grid de energia solar ali no Experimenta Seu Jorge, no Parque da Cidade. Nesse exato momento que a gente conversa, isso já está acontecendo, né? Onde você tem várias pessoas conversando, já embaladas pela narrativa, querendo materializar isso, né? Sabendo que já vai haver um financiamento coletivo, que de muitas formas ele vai ter que ser recorrente, correto? Sem que você precise, né, você se apossar disso, dizer, não, eu sou um empreendedor social, né? Chamar isso de projeto, isso é uma iniciativa, chamar isso de projeto, colocar isso numa plataforma de crowdfunding, como Benfeitoria, Catarse, seja lá o que for, né? Pegar as ferramentas de marketing digital e para você, né, enfim, fazer um vídeo bacaninha para fazer as pessoas entenderem que aquilo é bacana e chegar junto. Não sei se eu me fiz entender, né? Não sei se isso também foi claro para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Chegou a pegar tudo que eu falei ou caiu? Como é que foi isso? Eric? Cara, caiu em energia fora da grade. Caiu quando? Caiu quando? Você está falando em energia fora da grade. Off-grid energy. Lá no início. Então, meu amigo, vamos lá então. Vou tentar dar uma simplificada. Vamos lá. O que aconteceu foi o que eu estava querendo dizer é o seguinte: a recorrência das conversas gerou múltiplas narrativas que foram se polinizando por entre as ligações que existem de Seu Jorge e amigos ali no Sítio da Aldeia, né?
e por onde seu Jorge tem parentes e amigos em outras localidades, em outros lugares, né? De tal forma que chegou um momento que todos estão querendo materializar esse primeiro experimento, ou seja, fazer de fato digamos assim, a energia solar existir no Experimenta São Jorge, entendeu? Sendo que, nesse momento que está acontecendo isso, ninguém está preocupado em assumir nenhum tipo de papel, ou, entendeu o que eu estou falando? Porque já está, tem tanta, a recorrência das conversas é tão grande, a interação é tão grande, a narrativa está tão as narrativas estão tão presentes, né? Que a confiança, veja, não a reputação, a confiança é muito forte, né? Então, gente que se arvora, né? Exatamente, não dá para uma função. Exatamente. Gente que se arvora, por exemplo, a querer, não, eu posso achar que eu vou fazer a pesquisa com quem vende, com quem fabrica, inclusive não aqui no Brasil, na China, por exemplo, e com quem tem facilidade de conseguir trazer isso para cá para não pagar impostos. Gente que já pensou várias outras coisas que você pode ligar a esse sistema, né, de placas fotovoltaicas, de painéis fotovoltaicos que a gente vai colocar ali no Experimenta São Jorge, que não vai suprir só a casa do seu Jorge. Inicialmente se imaginou, olha só que interessante, inicialmente nas conversas se imaginavam só um quarto, numa lâmpada, né, da casa do seu Jorge. Mas as conversas ficaram tão recorrentes que o tesão agora é para realmente fazer acontecer, materializar um sistema para 3 casas, entendeu, Eric? 3 casas onde são amigos e famílias ali do sítio da aldeia. E as coisas estão acontecendo sem esse quê gestor, sem esse quê organizacional, né? Isso é fantástico, meu amigo. Entendeu? E, assim, aí alguém vai falar assim, mãe, isso não tem velocidade, mas é aí que tá, bicho, não tem que ter velocidade. Talvez em alguns momentos de emergência, né, urgência, como é o caso lá da Mariana, dessa catástrofe ambiental sem precedentes na história do planeta Terra, né? Mas aonde eu estou querendo chegar é diferente. Aí eu acho que até nesse caso, vale tanto a organização convencional, hierárquica, top-down, quanto qualquer rede de organismo, né, que vier a se configurar para chegar junto e ajudar no que é necessário, linkar o que é necessário, materializar o que é necessário, entendeu? Acho que, nesse caso, ambos são bem-vindos. Mas, nesse decorrer da normose do dia a dia, onde essa gravidade, né, do mundo velho, muito ligado ao individualismo, muito ligado à coexistência, muito ligado aos projetos, como você bem colocou, né, que tem início, meio e fim, que tem que ter competências, que são meritocráticos. Entendeu? Não faz sentido numa dinâmica onde as pessoas ali na interatividade molecular, né, estão se apropriando de perspectivas que até então não tinham e visões de mundo que sequer imaginavam, e ficam com esse tesão, né, com essa empatia, cara, com essa ignição muito forte de querer materializar as coisas, né? E a coisa, nesse caso do sistema dos painéis fotovoltaicos ali no Experimenta São Jorge, é interessante que tem gente cuidando mais tecnicamente disso, interessado em querer acompanhar a instalação, porque a ideia também que surgiu é de fazer uma oficina lá, né, para a gente fazer placas fotovoltaicas no Experimenta São Jorge. Olha que bacana, depois a gente conversa sobre isso mais, né, não agora. Mas é assim, as saídas estão sendo muito diversas e a coisa não está deixando de acontecer, não está deixando de ser materializada, entendeu? É isso. É isso que eu falei antes de você cair. Quer fazer algum comentário aí? Não, sobre isso eu acho que ficou muito claro, mas eu acho que eu queria conversar ainda sobre função, né? Porque acho que recentemente eu fiquei pensando muito sobre isso e eu queria entender, porque assim, a gente vem aí de uma sociedade industrial, né? Onde tudo tinha uma função muito específica
e as coisas precisavam funcionar de uma maneira mecanicista, né, determinística, onde a gente sabe exatamente o que vai acontecer. O mundo era muito previsível, né? E aí a gente entra numa era onde aprender ficou muito fácil, onde experimentar ficou muito fácil ainda, né? E interagir também está muito fácil. Então, a gente chega num paradigma onde acho que aquela pessoa que vai ter um campo, né, onde vai poder aprender sobre várias coisas, só que em uma delas ela vai ser, aquela é a função daquela pessoa, né? Aquela pessoa é aquele parafuso que vai prender lá naquela tábua, né? Essa seria a função específica dela. Essa pessoa, ela deixa de existir, né? Porque a nossa, pelo menos, quer dizer, ela pode deixar de existir. Se ela continuar programada daquele jeito, ela vai continuar executando aquele tipo de função que ela estava programada para executar. Mas a gente entra num campo de possibilidades onde a gente não precisa ter uma especificação, né? Nunca precisou. A gente pode estar morfando em vários novos campos dependendo do momento que a gente passa, né? Então, agora eu posso fazer isso, amanhã. Então, não tem mais especialista, né? A gente tem genéricos potentes em qualquer área que desejam se aventurar, né? E é interessante porque eu consegui uma leitura disso através do Capra, né? Apresentando Prigogine, Maturana e Varela, né? Quando o Capra apresenta a teoria emergente da vida, de um sistema auto-organizante, e ele apresenta a autopoiese, né, o padrão de rede, que através de um processo cognitivo dá origem a uma estrutura dissipativa, né? Então, eu acho que a estrutura dissipativa, quer dizer, o sistema inteiro que tem a ver com a função dele, deixa de ser uma função, porque já a estrutura dissipativa, ela está sempre mudando, porque o sistema está aprendendo, o propósito é algo que fica limitado ao momento, né? A foto no tempo que você pertence. Então, a gente todos viramos novos coringas, né? Nessa era. Acho que isso é mais pós-industrial do que os pós-industrialistas falam, né? Mas eu queria comentar isso sobre função, mas eu acho que a gente pode ir avançando no papo. É bem interessante o que você falou, Eric, mas vale observar uma coisa, sabe? É bom observar que, ao contrário do que você colocou, nós estamos mais conectados do que nunca, né? Nossa espécie está com nível de conexão, né? A diminuição entre cada um da nossa espécie, cada semelhante, vem diminuindo nessa dinâmica do crunch, né, do esmagamento, né, do cosmos social, dos muitos cosmos sociais, né, aceleradamente, ainda mais com a filologia das plataformas de mídias sociais, né, massivas, né, que está aí. Isso aí é óbvio. Mas tem várias coisas para comentar em cima. Embora a conexão esteja aumentando violentamente, a conexão esteja nos aproximando, né, nesse crunch, nesse esmagamento violentamente, isso não significa dizer que seja proporcional à interação, às conversas, correto? Ou seja, conexão não é o mesmo que interação. Eu posso estar conectado com você a vida inteirinha e não trocar uma palavra com você. A gente vai passar a vida conectado e eu não vou trocar uma palavra com você, correto? Ao mesmo tempo, não nas mídias sociais, tá, Eric? Nas redes sociais, né? A conexão ela não se dá apenas através de um meio digital como esse que nós estamos aqui, né? A conexão ela se dá no plano da consciência, né? No plano do empático, né? Num plano que nós ainda estamos engateando, entender e perceber esse plano. E que ainda faltam muitos imaginários para esse plano. A gente não tem imaginário para esse plano, né? Nós exaltamos demais o lado esquerdo do cérebro, o lado do raciocínio, né? Assim, lógico, né? A gente pouco desenvolveu a nossa glândula pineal, né? Que tem a capacidade de nos intoxicar com a produção de hormônios para perceber as sutilezas, né, dos nossos sensoriais.
Nós temos um volume de equipamentos sensoriais que nós não somos nessa sociedade industrial e até pós-industrial, nós não somos escolarizadamente educados a desenvolver isso, você sabe, né? Nesse sentido, nós somos bastante atrofiados em termos de desenvolvimento da glândula pineal ou das glândulas, desenvolvimento sensorial, nós somos extremamente atrofiados, meu querido, né? Então, quer dizer, tem todo um outro imaginário que ainda está aflorando dentro dessa rede social, desse organismo, né? Esse rede-organismo de muitos cosmos sociais impermanentes que nós somos, né? Então, não tem como afirmar que está mais fácil do que nunca interagir, porque não está. E aí eu vou explicar para você. Porque a interação e a conversa, ela é feita a partir do self, né? Já viu aquela expressão? Quem fala muito sobre isso é um cara chamado John Millman. Conhece ele? John Millman. Não. É outro sujeito. Esse cara, ele fala, e ele já falava disso desde a década... É outro cara. Ele falava disso desde a década de 70 para 80. Ele falava, gente, na época dos cyberpunks, né? E do pessoal dos CryptoPunks, né? Começaram a surgir. Esse cara, ele já entrava com essa perspectiva. Ele continuou, eu não sei se ele morreu, ele era muito amigo do Capra. Capra, inclusive, foi muito influenciado pelo pensamento do Millman. E o Millman foi o primeiro cara a falar em self-awareness, né? Esse self-awareness tem a ver não com ego, né? Tem a ver com esse in-between, né? De nos perceber como pessoas, como uma pessoa, como rede, como pessoas, né? Isso, imaginário para isso ainda não existe, entendeu, cara? A gente ainda está desenvolvendo imaginário para isso. Nós estamos ainda no embrião para desenvolver imaginário para isso. Porque nós ainda somos, por demais metodológicos, por demais cartesianos, por demais racionalistas e por demais industrialistas, como você colocou, né? Aonde essa cultura toda que eu coloquei, ela não é dialogante, ela não é interativista, ela não é baseada na conversa, ela é baseada no monólogo, no discurso, na identidade, né, do individualismo. Esse individualismo ainda é muito forte. Então, quando você vê numa thread, por exemplo, numa mídia social, você pode ver que são muito pouco aqueles comentários que você vê que de fato está acontecendo ali um diálogo, uma troca. Boa parte dos comentários das threads são monólogos, né? São pessoas falando para si mesmas, baseado não no self-awareness, né? Mas baseado no egocentrismo, né? Na coisa egóica, nessa cultura egóica que a gente ainda vive, né? E de forma muito intensa, né? Então, eu estou fazendo esse comentário para você porque quando você falou que está fácil interagir, não, cara, talvez seja mais fácil gerar a potência de uma conversa porque estamos mais conectados. Mas não está mais fácil interagir, porque existem muitos monólogos. O diálogo é uma coisa que está nascendo ainda. Nós estamos aprendendo. Olha só que interessante, uma coisa que é uma perspectiva muito interessante. Se eu te perguntar, né, quais são, acho que eu até já comentei disso com você, se eu te perguntar quais são as tecnologias sociais que estão presentes em qualquer cultura humana da nossa espécie, você vai dizer que são o quê? Né? Que são o beijo e o abraço. Né? Não é isso? O beijo e o abraço está em qualquer cultura. Agora, a conversa, o diálogo é uma coisa extremamente complexa, apesar de mecânica, né? Você respirar para falar, mas enfim, mas extremamente complexa. É uma coisa que a gente está aprendendo a fazer agora com toda essa diminuição da distância entre os nós, né? Essa conectividade que está rolando. Sim, abaixar os custos de transação não significa aumentar exatamente, mas participação. E a participação, você sabe, né? Ela é diferente da interação, né? A participação ela tem roteiro, né? A participação ela é coreografada. A participação tem momento. Ela não tem um fluxo que se reflui, que se desflui, que se reflui em outra coisa. A participação ela
ela é toda coordenada, né? Nesse momento agora, o senhor pode falar, nesse momento agora, o senhor pode votar, né? Então, a participação é muito diferente da interação, né? São bichos, são animais muito diferentes, são coisas muito diferentes. Isso, exatamente. A participação age em cima de um design pronto, exatamente. E age mesmo, cara. E é por isso a minha crítica é muito profunda. Veja, eu vou até colocar dessa forma. Eu não vejo a participação como alguma coisa ruim, tá, Eric? Eu até vejo como uma coisa interessante, no sentido de desentupir, digamos assim, né? Destravar, né? Desossificar essa sociedade que pouco social, né? Pouco social no sentido pouco interativa, pouco comunitária no sentido da interação e das trocas, que a gente vem sendo já faz há muitos anos, muito tempo, né? Em função dessa camada discursiva, monologante, individualista, consumista, exploratória que está aí colocado. Mas eu não acho a participação nesse sentido ruim. Eu acho até que ela permite abrir algumas frestas para perceber o quanto você está perdendo da interação, correto? Você está perdendo muito. Sim, a interação ela é absolutamente cocriativa, né? Absolutamente cocriativa. Não tem como ser de outra forma, né? Então é isso. Eu não sei se eu fiz o comentário, foi bacana, mas continua. Agora fala um pouquinho que eu estou começando a ficar. Eu vou tomar uma água, entendeu? Fala você. Em relação, acho que é muito interessante sobre, quando a gente fala sobre o self-awareness, né, e se perceber como pessoa. O Augusto de Franco normalmente fala sobre ter escolhido ser uma pessoa comum e não uma pessoa privada, né? E como ele, como pessoa, é o resultado de todas as interações desejadas e não desejadas que ele tem com todos à volta dele, né? E acho que é um bom ponto para a gente entender que talvez sejamos menos quem a gente acha que quer ser, mas somos mais algo que está sendo gerado a todo instante, dependendo das interações que a gente tem no momento, né? Então, nossa pessoa existe enquanto social, né? Enquanto interagindo com outras, né? Eu acho que quando rola um monólogo é porque a pessoa privada está acontecendo, né? E não a pessoa comum. Embora a gente precise andar nessa transição de chaves o tempo todo, né? Como você falou, existem situações de extrema urgência, onde consensos rapidamente precisam ser criados para diminuir os custos de transação para a gente chegar num resultado eficiente em determinado tempo, né? O Clay Shirky, quando ele apresenta o início da hierarquia organizacional, né, foi para construir uma linha de trem e, tudo bem, desorganizadamente, mais de 60 trabalhadores iam poder construir, mas não no tempo que eles precisavam. Adotaram uma estrutura de consensos que se configura num campo hierarquizado, e aí eles conseguem eficiência suficiente para conseguir entregar no prazo e tudo mais, né? Então, existem momentos e momentos, né? Eu acho que o que ficou muito definido durante muito tempo foi o vício nesse mapa hierárquico, né? No mapa organização através de uma organização, né? Vamos se organizar através de uma organização. Quando a gente deixou o processo de organizar um pouco de lado, né? Eu acho que o que agora a gente está fazendo é a retomada, não é, do mapa esquecido de organizar sem organizações, né? E realmente não é o vício, a gente não está transitando, né, para as pessoas comuns ou para um campo somente interativo, mas agora a gente está conseguindo dominar melhor, acho que a transição de chave entre os dois. E agora vem uma provocação, que eu acho que ela é gerada por um programa, acho que é ainda mais difícil de ser desprogramado, que é um metaprograma, né? Que acho que muito dos nossos conhecimentos derivam da forma da nossa estrutura linguística, né? De como ela é organizada. Será que quando a gente fala entre interação e participação, entre uma topologia distribuída, uma topologia centralizada, a gente está sendo dualístico? A gente não está entrando em algum campo de dualidades e está sendo
está caindo num campo ilusório que é derivado de uma ilusão de linguagem, do nosso programa linguístico para poder entender o mundo que a gente vive? Eu entendo o que você está falando. E não tem nem como discordar, né? Porque, assim, o nosso desconhecimento sobre nós, Eric, ainda é enorme, é gigantesco, assim. Apesar de todo o conhecimento que existe, né, do corpo humano, ou algum conhecimento que existe do cérebro, né, todo esse conhecimento ele está muito baseado nessa ciência acadêmica que tem baseado numa perspectiva reducionista que só recentemente está começando a tentar, quem sabe, virar uma perspectiva mais sistêmica, mais complexa, mas é difícil porque tem as cadeiras de conhecimento, etc. Tal, tem as especialidades, né? Tem o aprofundamento da especialidade, né? Que vai gerar algum tipo de técnica que, quem sabe, pode gerar algum tipo de tecnologia que pode ser patenteada. Tem toda uma lógica que você sabe servindo, né, a esse velho mundo. Mas, respondendo você, nós ainda nos baseamos, a gente não conversa por telepatia ainda, meu querido, de forma consciente, correto? Nós não. E, ao contrário do que se imagina nos filmes de ficção científica, que você conversaria por telepatia, você me ouviria falando da forma como eu estou falando para você, né? Eu não consigo imaginar dessa forma, entendeu? Eu não imagino que eu falaria da forma como eu estou falando com você aqui agora, nesse G-Hangout, telepaticamente. Eu acredito que o tipo de informação o tipo de interação e informação que nós iríamos trocar seria e deve ser muito diferente daquilo que nós agora, linguisticamente falando, estamos imaginando. Correto? Então, esse imaginário todo que nós temos agora, ele está ligado à nossa capacidade de vociferar linguisticamente, dando conceitos, né? Gerando conceitos sobre o que se enxerga e gerando sons sobre o que se enxerga como conceito. Correto? Então, eu estou pegando bem a matriz do que você perguntou. Ou seja, nessa matriz, nós ainda estamos evolucionariamente falando parados aí, correto? Quer dizer, a gente ainda não conseguiu transcender, ou de repente, agora com essa diminuição dos nodos, dos graus de separação, de repente nós estamos conseguindo começar a transcender para uma capacidade de uma amplificação de consciência que nos permite nos enxergar e nos perceber e interagir em dimensões que para agora, para nós, nesse momento, é alienígena, né? Nos é completamente estranhas ou, no mínimo, atrofiadas, para não dizer inexistentes, né? Então, é tudo muito ainda... Aí eu entendo, de fato, fica parecendo que tudo é muito yin-yang, tudo é muito dual. E, no entanto, a gente sabe, ou pelo menos a gente pode até não saber, a gente percebe, né, sensorialmente, a gente intui, eu acho que a palavra certa é essa, a gente intui, né, que tem algo muito maior do que essa nossa capacidade linguística, semiótica, de perceber, conceituar e falar a realidade do mundo que nos cerca, entendeu? Aí eu estou concordando com você, né? A gente ainda está no embrião, cara, evolucionário desse outro ser que nós não somos, que ainda vamos nos tornar, e aí não individualmente, tá, Eric? Esse outro ser coletivo, esse outro ser, essa mente social, esse organismo rede, que a gente não faz a menor ideia do que ele seja. A gente sempre vai ter, como você colocou, uma fotografia momento a momento, né? E é uma fotografia de uma perspectiva, não do todo, tá? Momento a momento desse organismo rede.
mas a gente ainda está longe, mas muito longe, nem sequer temos imaginário. Basta ver as ficções científicas que estão aí na praça, né, via Hollywood, não vou nem falar da indústria de Hollywood, enfim, que a gente já vem comentando e conversando sobre isso, são todos impregnados pelo arquétipo da hierarquia, do racionalismo, do cartesianismo, da metodologia, da guerra, da dualidade. Ou seja, até a ficção científica é muito pobre, né? Pobre de imaginação, né? Nesse sentido. Deixa eu ler você aqui. É uma forma muito mais rica, complexa, não simplificada por um modelo mental. Isso aí. É a própria sintaxe, né? Determina a forma do que a gente percebe, prende. É isso mesmo. Nós somos escravos ou estamos presos a um esquema interpretativo de mundo baseado na linguagem, né? Baseado naquilo que a gente consegue respirar, e quando a gente solta o ar, a gente modula com a língua, né? Uma coisa chamada língua. Uma coisa chamada língua no sentido da linguagem, né? Então, cara, a gente está muito cru ainda, velho. Evolucionariamente falando, nós estamos extremamente crus, embrionários demais. Mas voltando a uma questão que você colocou, que eu achei que vale a pena a gente comentar, né? E eu vou, não, aproveitando o que eu estou falando aqui com você agora, em função da provocação que você fez, eu quero pegar uma fala sua anterior e dar uma estressada nela, dar uma ampliada nela. Falar em pessoas privadas é uma coisa. Como é que eu vou explicar para você? É uma coisa meio maluca, né? Porque a pessoa não é privada, correto? A pessoa é o que está por entre nós, é o que habita entre nós, né? Agora, você pode sim falar de uma coisa que foi inventada por essa sociedade hierárquica top-down que existe aí, baseado na economia, chamado de indivíduo. Isso você pode falar, né? Você pode falar de indivíduos. Essa é uma invenção, né? Nós somos, na realidade, pessoas, não somos indivíduos, né? Essa identidade do indivíduo, ela é uma ilusão, um software, é um malware, é uma coisa criada nesse sentido. Então, nesse sentido, a privacidade desse indivíduo é alguma coisa artificial também. Todo o meu registro bancário, todo o meu CPF, todos os números que, digamos assim, geram a identidade, e até o nome que me deram, né? Geram a identidade do Vinícius, isso é uma coisa feita artificialmente, né? Esse indivíduo não é a pessoa que estou sendo agora com você, correto? Ou que eu estou sendo com qualquer um com quem eu interajo a todo momento, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: até mesmo toda a brigaiada, e o Marcelo Saldanha que está nos escutando sabe disso, né? Toda a brigaiada que está tendo em torno do direito à privacidade, ela conversa com o passado. Ela não conversa com o futuro, ela não prospecta o futuro no presente que nós estamos vivendo. Não sei se eu me fiz entender. O que eu quero dizer é que faz muito pouca... quer dizer, é até lógico, mas não está ligado a esse sentido evolutivo nosso que nós estamos conversando aqui de forma muito sofisticada, né? Sobre o que vem de esquema interpretativo para nós enquanto mente social, enquanto rede de organismo, daí vai por diante. Porque tudo que está ligado a essa luta, né, isso é um meme fortíssimo, né, da sociedade hierárquica, a essa luta pela defesa dos direitos privados, está ligado a essa identidade, que não é uma pessoa, é uma identidade, alguma coisa ligada a esse indivíduo, né, esse indivíduo identitário, que tem número, tem CPF, tem conta bancária, tem dinheiro, etc. Tal. Quer dizer, eu não tenho o menor interesse em proteger a privacidade desse indivíduo, da privacidade desse indivíduo, correto? Isso, para mim, não diz nada. Até porque, na cultura do comum, do commons, tem muita gente já escrevendo sobre isso, sobre experiências e percepções até de culturas passadas, né? de culturas que eu digo milenares e seculares passadas, aonde... Olha o que eu vou falar para você entender o meu ponto de vista. Aonde
o que era bem material era registrado numa espécie de numa vila qualquer, né? Numa vila, numa comunidade, numa cidade pequena, era registrado numa espécie de cartório onde todos poderiam saber que aquele bem material ele estava momentaneamente de posse do Eric, que mora na estrada sem número, casinha 4, entendeu? Ou seja, esse bem privado, na realidade, ele estava sendo usado pelo Eric, mas ele poderia ser acessado por qualquer um que morasse na vila, entendeu? Assim, isso é muito interessante, Eric, porque eu sei que você está franzindo a testa porque é uma coisa diferente do que se ouve, né? Do que fomos educados a entender, né? Mas esse bem privado, ele era público nessa vila, né? Nesse sistema, né? E esse sistema é um sistema feudal, correto? Olha que interessante. É um sistema feudal. Tudo bem, tinha um nível de centralização, tinha um senhor, tinha um suzerano, tinha tudo isso, né? Mas a coisa vai muito além dos livros didáticos de história que te ensinaram na escola, correto? Ou seja, esse bem privado, ele na realidade ele era público, porque todos poderiam acessar se houvesse necessidade, correto? Mas esse bem privado não era especificamente do Eric, correto? E nem definia o Eric como pessoa, né? Podia dar, e nem se falava da identidade do Eric nessa época, entendeu o que eu estou falando? Não existia uma identidade e não existia o indivíduo, existiam as pessoas ali interagindo o tempo inteiro. Isso é uma coisa interessante falar, por quê? Porque tem muita confusão acerca desse assunto. Esse assunto ele tem uma complexidade e tem muita confusão acerca dele, né? Não é pouca não, tem muita confusão. E num Estado democrático de direito, né, onde se joga uma luz intensa, enorme em cima do indivíduo, né, em cima da identidade do indivíduo, em cima dos direitos e deveres do indivíduo, falar sobre cultura do comum, falar sobre pessoas, é como se falar de alguma cultura alienígena fora da Terra, entendeu? Parece uma coisa muito distante, porque todo o foco é em cima de direitos e deveres do indivíduo, da privacidade desse indivíduo, ainda vai por diante. No entanto, o indivíduo foi alguma coisa criada artificialmente, né, por essa sociedade convencional que aí está, né? É a sociedade hierárquica, classicista, preconceituosa, consumista, né, individualista que aí está. Geneu, eu criei mais dúvidas do que expliquei? Vamos lá. Então, eu vou acabar invocando outra dualidade aqui. Eu acho que é meio inevitável, é muito difícil fugir disso. Mas eu acho que quando a gente está falando de indivíduo e quando a gente está falando de pessoa, também tem uma coisa muito interessante que acontece, né? A pessoa, ela é mutante, né? Ela está sempre mudando, ela está sempre tendo novas interações, e aí a pessoa muda ao longo do tempo, né? O indivíduo, ele é uma foto também, né? Ele é uma construção, por exemplo, quando você tira um CPF, você tem uma foto de você, né? Eu acho que a formação e alguma área de especialidade que acaba te definindo como administrador, engenheiro, qualquer coisa, é uma foto daquele momento ali que você sabia, aquele tipo de coisa. Então, eu acho que boa parte das nossas construções são fotografias, e eu acho que um bom motivo para elas serem fotografias e não serem esses processos, né, que, por exemplo, como pessoas são processos, né, como a nossa própria cognição é um processo, eu acho que é porque a gente tem uma necessidade, ou pelo menos tinha no passado, uma necessidade grande de poder simplificar as coisas para a gente poder lidar com a complexidade do mundo, né? Então a gente precisava racionalizar ao máximo e deixar o mundo em poucas variáveis para a gente poder resolvê-las, né? Então eu acho que é uma herança linguística e é uma herança, sei lá, da lógica aristotélica, dualística, da escola de pensamento cartesiano também, o fato da gente ter várias palavras que representam coisas estáticas, né? Profissão, formação,
não no sentido verbal, mas no sentido de substantivo mesmo, né? O indivíduo até, e a não pessoa. Embora a pessoa a gente possa entender como um substantivo estático também, dentro do nosso sentido a gente entende que ela é mutante, né? Diferente do indivíduo, como a gente está entendendo, do indivíduo da Matrix, que ele é uma fotografia. Enquanto a pessoa é lama, fluida, ele é pedra, né? Estático, fóssil. E eu acho que isso acontece com várias coisas, né? Como eu falei, não só com o indivíduo, mas com formações, empregos, e como fósseis, como pedras, não sobrevivem na linha do tempo, que está sempre mudando, né? Sem querer botar o tempo em uma variável única aqui de novo, mas o mundo muda demais e a realidade é complexa, né? É por isso que a gente vê obsolescência o tempo todo, né? Em tudo. Porque quando a gente cria um emprego novo, um produto novo, ele é um fóssil, né? Automaticamente ele está outdated. Ele foi criado para resolver um problema num contexto, mas o mundo já mudou, o contexto mudou, e aquela fotografia não serve mais para acompanhar um novo mundo, né, que se aproxima. Eu acho que a nossa linguagem, ela gera muitas fotografias, né? Eu acho que esse programa, ele é muito responsável por esse tipo de comportamento nosso, de congelar o mundo o tempo inteiro em formas simples e presas em um determinado ponto na régua do tempo, né? E eu acho que esse aí também é um grande desafio para a nossa evolução como espécie, para conseguir surfar melhor na realidade complexa que a gente vive, adotar um novo modelo para lidar com processos complexos, né? Para lidar com fluidez e não com estaticidade, para a gente não estar mais congelando tudo que a gente faz, seja em informações, seja em o próprio conhecimento, que na verdade as egrégoras cristalizadas, né, deviam ser fluidas, deviam ser estruturas dissipativas, imitando a metáfora do organismo, do sistema auto-organizante, né, do organismo vivo. Então, eu acho que, de novo, voltando para a linguagem, falando de indivíduo, pessoa, mutante, não mutante, fluido, fóssil, estático, eu acho que a gente está mais programado, né, e mais limitado pela linguagem do que nunca, assim, né? Fica até chato discorrer sobre qualquer assunto quando a gente entende o metaprogramador agindo sobre a gente, né? Exato. É isso aí, Eric. Poxa, boa fala, cara. Muito interessante. Muito legal mesmo você ter essa. Você tá com essa perspectiva, né? É sensacional, velho. Você tá com essa perspectiva, porque eu vou te falar, pode até parecer que tem muito pouca gente com essa perspectiva, mas ela tá. Eu não vou dizer que ela tá virando, né? Imagina, não tô dizendo que ela vai crescer exponencialmente ou que ela vai virar mainstream, até porque o próprio conceito de mainstream eu acho que já foi pro saco, né? O conceito de mainstream já foi pro saco há muito tempo. Já não faz sentido nenhum, né? Então, meu querido, a gente já está aqui já com um bom tempinho de conversa. Pelas minhas experiências, depois de determinado tempo, já fica um pouco cansativo, né? A gente continuar, mesmo que a gente esteja conversando coisas interessantíssimas, que nós estamos conversando coisas interessantíssimas, já conversas soltas aí, né? Várias conversas soltas, né? Eu diria para você o seguinte, para a gente já ir para o encerramento dessa conversa aqui, né? Que inclusive foi instigada pelo Guiche lá do Sul, que ele acabou por problemas conectivos não estar aqui com a gente conversando, que é interessante também, tá? Ou seja, se fosse totalmente baseado na expectativa, né, de que essa conversa tinha que fluir primeiramente entre eu e ele, o Guiche viraria para mim, eu viraria para ele, então Guiche, vamos marcar outro dia, e essa conversa que eu estou tendo com você jamais existiria, certo, Eric? Então, como ela é baseada na perspectiva, ela aconteceu, né? E aquela coisa do open space, né? Veio, né? Quem tinha que vir, aconteceu, conversou-se que tinha que conversar, e daí lá por diante, terminou na hora que tinha que terminar. Então, um pouco por aí, cara. Eu fico cada vez mais estimulado, né? Cada vez mais energizado mesmo, né?
para continuar fazendo conversas com as mais diversas perspectivas, né? Com as mais diversas provocações, porque a minha curiosidade está mais atiçada do que nunca, né? A curiosidade por aprender, não por estabelecer verdades, né? Não para validar o meu ponto de vista, correto? Né? Eu não estou interessado em validar meu ponto de vista, eu estou interessado em aprender a sua perspectiva, para quem sabe você conseguir também perceber a perspectiva com que nós estamos conversando sobre ela, e daí nascer alguma terceira outra coisa, ou quarta outra coisa, ou com outro que chega para conversar também, entendeu? Então essa coisa, esse fluxo sempre permanente e ao mesmo tempo impermanente, né? Assíncrono e síncrono e caórdico de uma forma geral, é que já vem embalando a minha dinâmica de vida há muitos anos, cronologicamente falando, né? Mas relativamente falando, eu sinto isso como uma coisa ainda muito nova, né? Muito fresca, muito fresquinha, muito nascente, né? Aquela coisa dos imaginários que nós não temos ainda, frente às nossas limitações, dos esquemas interpretativos que nós temos ainda, né? Então, quer dizer, tem muita coisa para a gente conversar, Eric, muita coisa. E foi um prazer imenso, cara, a gente conversar sobre tudo que nós conversamos hoje aqui. Não só o que a gente conversou hoje aqui, do que a gente vem conversando até pelo chat do Messenger, né? Que a gente vem, vira e mexe, a gente conversa um zilhão de maluquices lá, né? Que é ótimo, que é muito show de bola, tá? E aproveitando para dizer o seguinte, nós já estamos aqui na reta final, né, cronologicamente falando, de novembro, o ano, digamos assim, né, nesse sentido, né, no sentido convencional, o ano 2015, né, do calendário gregoriano, está chegando no seu fim, correto? Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas acontecendo, e eu só queria falar, para terminar, de basicamente três delas, né? Primeiro, eu não sei se você sabe, mas a Casa Café Livreoteca, né, ela está encerrando um ciclo, né, na casa que a Letícia morava sozinha, coisa e tal, pagava as contas, aquela coisa e tal, e que depois abriu, né, para a experiência de ser uma casa aberta, buscando o convívio, né, o convivialismo, aquela coisa toda, para se buscar o humano entre nós todos, aquela coisa toda. Falar de propostas de valores ligados à abundância, não à escassez, enfim, você sabe disso, né? E agora está se buscando, mais uma vez, né, conversando, interagindo, que outra casa, né, a gente poderia rodar, mas aí eu acho que já com uma configuração diferente, né, na medida que a gente pôde, entre aspas, prototipar, né, como é que foi esse convívio da casa nesses meses ali, onde ainda existe a Casa Café, para ir para uma outra casa, né? E aí seria legal você também estar chegando junto, não só você e quem você acha do Meyer mais ali que tem alguma sintonia com essa história, entendeu? Para a gente poder conversar mais sobre isso. Eu estou querendo marcar ainda aonde é a Casa Café hoje, marcar ainda um bate-papo lá para a gente conversar. Porque já surgiu uma outra casa na Estação Palmeiras, do Teleférico do Alemão, né? Ali em cima. A gente quer conversar um pouco sobre essa outra casa, né? Já existe até uma conversa com os proprietários dessa outra casa que já começou a se enredar. E eu acharia muito legal, né? Conversar sobre isso. Bem, fica aí o convite. Eu não sei se você viu, eu fiz um post da Casa Café, compartilhei em 1 zilhão de lugares, né? Falando sobre um pouco isso. Então, fica o convite para chegar junto. Segunda coisa, com relação ao sistema, né, de placas fotovoltaicas, de energia solar, que está começando a ganhar vida lá no Seu Jorge. Sexta-feira agora, experimenta Seu Jorge. Sexta-feira agora, a gente vai fazer lá um encontro com o Igor, que mais ou menos já fechou mais ou menos qual vai ser o sistema de painéis, né, que a gente vai colocar lá para suprir, né, energia para as 3 casas. E depois nós vamos dar uma chegada numa vizinha lá do Seu Jorge, que é a Adelina, que cedeu o terreno dela para a gente começar a fazer uma hortinha lá. Então, se você não estiver ocupado, não só você, mas quem estiver ouvindo, fica o convite para chegar junto, né? E a gente não só botar a mão na massa, conversar, saber mais, né, sobre essa dinâmica do sistema solar ali, né, nos primeiros do Seu Jorge, e ver como é que a gente vai colocar essa horta orgânica na P2P na Adelina de pé, correto?
A terceira coisa é que ainda não foi marcado o próximo encontro co-criativo das GLADs, né? Presencial, né? Porque eu acho que isso aqui não deixa de ser um encontro também, né? Então, fica à vontade. Se você tiver energia de querer marcar alguma coisa, eu venho conversando isso com todo mundo, né? Que está ligado às animações, direto ou diretamente, sincronamente, fica à vontade para querer marcar se você sentir que é a vibe de marcar alguma coisa. Tá bom, meu querido? E com relação ao que eu já conversei com você, o Unlock, né? Eu vou ver se essa semana a gente começa a falar do Unlock, porque já tem muita coisa para a gente organizar aí e botar esse animal, esse bicho na rua, entendeu? É isso. Palavras finais ou podemos encerrar por aqui mesmo? Não, é isso. Me sinto super convidado até para puxar um encontro lá no Meyer Mais, que também é um dos nodos criativos dos GLADs. E talvez esse domingo agora. Vamos ver quem anima. E eu acho que a gente tem muita coisa para botar em fluxo aí, né? Em relação à Casa Café, ao Unlock e ao Experimenta Seu Jorge, sexta-feira eu acho que é um dia interessante, porque sábado eu trabalho, mas sexta eu acho que eu tenho tempo disponível de sobra para poder colar lá e dar uma olhada, assim, finalmente conhecer, né? E é isso, né? Vamos que vamos, cara. Pô, que maravilha, meu camarada. Seja bem-vindo. Vai ser bom demais, tá bom? Então, Eric, é isso, meu querido. Ficamos por aqui. Bye, bye, quem ouviu, ótimo. Bora para a próxima conversa. A gente se fala por aí, a gente se conversa por aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.